E aí agora nós partimos para a nossa terceira pílula, que é a acessibilidade atitudinal. Então, eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, estou vestindo uma blusa cinza, uso óculos e fones de ouvidos. A acessibilidade atitudinal, ela diz respeito aos comportamentos e às atitudes do dia a dia. Né? Como é que nós lidamos com o outro nessa troca que nós fazemos constantemente. Há uma busca completa, né, uma busca plena pela ausência de preconceitos, que esses preconceitos eles sejam inexistentes no nosso relacionar com os outros. Com base nisso, nós temos a busca por reconhecer as diferenças individuais que todos nós temos, né, um dos outros. Nós todos somos pessoas plurais. À medida que essas diferenças elas se tornam mais marcantes, mais notórias ou de alguma forma mais proeminentes, nós temos mais necessidade de, a partir desse conhecimento, estabelecer uma relação que seja horizontal, ou seja, que nós não tenhamos de vista a ideia da verticalidade da relação, né? Ou seja, que nós entendamos aquela pessoa como um cidadão, como qualquer um de nós, e que tem também os mesmos direitos, os direitos de respeito. Né? Então, para isso, nós devemos evitar as sobreposições das pessoas com deficiência. Essas suposições, desculpe, das pessoas com deficiência, nós devemos buscar evitar de maneira a priori. Então, para isso, nós devemos conhecê-la. Algumas práticas atitudinais seriam a interação respeitosa, interessar-se pelo outro e interessar-se em conhecer um pouco das particularidades, de como aquela pessoa faz para desenvolver determinadas funcionalidades que muitas vezes são realizadas de uma maneira um pouco diferente. Né? Alguns exemplos que nós temos seriam o de, por exemplo, uma pessoa que em uso de cadeira de rodas, nós não nos encostarmos nela ou utilizarmos partes da cadeira de rodas para colocar determinados apêndices, determinados objetos. Né? Entender que a cadeira de rodas é uma extensão da parte do corpo da pessoa, né? e que, de fato, é necessário que nós tenhamos esse respeito com a cadeira ao mesmo tempo que nós tenhamos com a própria pessoa. Falar sempre no mesmo nível. Então, se a pessoa em cadeira de rodas chega no consultório, então nós tentarmos manter essa horizontalidade, tá? Por isso que as regulações de altura são bastante importantes. Então, se nós estamos, por exemplo, num corredor e nós encontramos uma pessoa em cadeira de rodas, e nós vamos conversar com ela, algo mais do que apenas um cumprimento, é importante que nós sentemos do lado dela e estabeleçamos essa comunicação. E isso deve ser também realizado independente da pessoa possuir ou não alguma prótese. Pessoas, por exemplo, que têm uma prótese de mão ou de braço, nós podemos cumprimentá-la independente dessa existência dessa prótese, não ter receio com relação a isso, porque as pessoas têm algumas possibilidades e movimentos que conseguem, de fato, fazer essa relação, né, do cumprimento. Né? E quando não tem nenhum movimento, nós podemos cumprimentar também sem nenhum problema. Tá bom? E na comunicação visual, manter o contato visual fixo, né, com a pessoa surda a maior parte do tempo. Isso é fundamental porque, de fato, a gente vai demonstrar acolhimento e empatia, né? Evitar nós estarmos muito conectados aí, vamos supor, digitando, cabeça baixa, anotando algo no prontuário. Nesses casos, é muito mais significativo nessa interação que nós estabeleçamos a maior parte desse contato visual enquanto nós estivermos falando, né? E depois, em um momento posterior ao término dessa comunicação, nós podemos solicitar a licença para fazer os registros. E para a pessoa cega, avisar sempre quando chegar no ambiente, quando sair de um ambiente, para que ela não fique falando sozinha, né, e achando que a pessoa
da comunicação ainda está e quando ela, na verdade, já se retirou. Tá? Isso é fundamental também nessa perspectiva da acessibilidade atitudinal. Identificar-se para quem nós estamos nos dirigindo quando nós estamos falando em um grupo de várias pessoas. Né? Então, nós temos aqui uma sala em que eu tenho 5 pessoas, uma delas é uma pessoa cega, e eu estou me referindo a uma outra pessoa. Né? Então, é importante que nós falemos o nome desta pessoa, para que a pessoa com deficiência visual não responda achando que é de fato com ela. Tá? E aí, com isso, nós temos esses pontos principais da acessibilidade atitudinal garantidos e aplicados no dia a dia de uma maneira natural, entendendo que a pessoa com deficiência, quanto mais ouvida, mais abordada e mais integrada dentro desse planejamento também dessas ações, desses aprendizados, mais peso significativo nós vamos ter dessas ações e melhores resultados, né? Mais perspectivas inclusivistas. Então, muito obrigado a todos.